conhece, meu nome é Adriana Gomes, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição e eu tenho dedicado parte do meu tempo nos últimos anos, né, a estudar e ensinar sobre hábitos alimentares mais saudáveis. Eu acredito muito, né, na importância da alimentação para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, né? Então é fundamental a gente cuidar da nossa alimentação. E a alimentação, né, ela não é só importante para a saúde, né, e para a qualidade de vida. Para quem busca melhorar a parte estética, para quem busca emagrecimento, né, enfim. A alimentação é importante para o nosso corpo funcionar bem. E aí o tema da live de hoje é, mas afinal, o que é e para que serve o déficit calórico? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar em déficit calórico, né, em algum momento aí da vida. E deve até saber, né, que o déficit calórico está relacionado a um consumo menor de calorias, né? Em geral, não é uma coisa, né, não é uma novidade tão grande assim para as pessoas. Mas a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso hoje, né? Então, se você quer entender melhor sobre como o déficit calórico funciona, né, o que é de verdade, fica aqui nessa live que você vai entender, tá? E para começar, eu quero contar uma coisa para vocês, né? Quando eu saí da faculdade, né? Quando eu terminei a graduação, saí da faculdade de nutrição, eu saí meio que achando, né, que nutricionista era matemático, né? Que bastava cortar calorias, né? E que tudo daria certo, né? Só que o tempo foi passando, né? E eu fui vendo que as coisas não eram bem assim, né? Que a nutrição não é uma ciência tão exata quanto a matemática. E aí hoje a gente vai estar falando sobre números, né? Afinal de contas, você consumir menos calorias, né? Que vai gerar um déficit calórico, né? A gente vai estar falando sobre números. Mas isso não é, né? Não é só isso que é importante, não é só isso que funciona. E lá no final da live a gente vai chegar nessa conclusão, tá? Mas vamos começar. O que é o déficit calórico, né? O déficit calórico está ligado ao consumo menor de energia, né? Então, a pessoa consome menos energia do que o corpo dela precisa. E o déficit calórico, ele é fundamental, sim, para perda de peso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente, né? E eu estava falando para ela que o alimento saudável, ele também tem calorias, né? A gente precisa comer alimentos saudáveis para ajudar no processo de perda de peso, para ajudar o nosso corpo a funcionar bem e, consequentemente, ajudar a nossa perda de peso? Sim, né? Tá corretíssimo. Mas mas os alimentos saudáveis, eles têm calorias também, eles fornecem calorias também, né? Porque, afinal de contas, o que é a caloria, né? Todo alimento, ele fornece calorias, né? Em geral, a não ser que seja dietético, né? Que tem adoçante, ele não vai ter calorias. Mas, em geral, os alimentos fornecem calorias. E da onde que surge isso, tá? As calorias dos alimentos. Os alimentos, eles são formados por macronutrientes. Que são os carboidratos, né? Que são aí os vilões, né? Entre aspas. As gorduras e as proteínas. Esses são os macronutrientes dos alimentos. E da onde que surge a caloria dos alimentos, né? Elas não caem do céu. Elas estão ligadas à composição de macronutrientes do alimento. Então, cada grama de carboidrato presente no alimento vai dar origem a 4 calorias. Cada grama de proteína também vai dar origem a 4 calorias. E cada grama de carboidrato vai dar origem a 9 calorias. Por isso que, carboidrato não, gorduras, né? Cada grama de gorduras vai dar origem a 9 calorias. Por isso que as gorduras, né, são tão demonizadas em alguns momentos, né? Porque elas realmente fornecem mais calorias, né, para o nosso corpo, tá? Então, como que funciona em termos práticos? Eu vou comer um alimento que tem 2 gramas de carboidrato, então ele vai ter 8 calorias. Se ele tiver 10 gramas de carboidrato, ele vai ter 40 calorias. Por quê? 10 vezes 4, tá? Daí que sai a caloria. Então, a caloria do alimento tem relação com os carboidratos, as proteínas e as gorduras presentes nos alimentos, tá? Então, todo alimento que tem carboidrato, que tem proteína, que tem gordura, vai fornecer caloria para o nosso corpo, tá bom? E aí, quando a gente precisa perder peso, a gente precisa ingerir menos calorias do que o nosso corpo precisa. E isso é o déficit calórico, né? Porque se você ingerir menos calorias do que o seu corpo precisa, o que o seu
corpo vai fazer? Ele vai lá na reserva, né? Quem tá acima do peso tem lá uma reserva excedente de energia no tecido adiposo, né? Então, eu vou estar falando sobre o tecido adiposo daqui a pouco. A gente armazena lá o excedente de energia. Então, se você faz um déficit calórico, o seu corpo vai lá e vai mobilizar, vai gastar o que está armazenado. E aí você vai conseguir perder peso, porque o seu estoque vai ser mobilizado, tá? Então, o déficit funciona basicamente assim. E aí você deve estar se perguntando, né? Ah, mas por que a gente faz estoque de energia, né? Por que eu como e lá no meu tecido adiposo, que é o tecido que está embaixo da nossa pele, né? O excedente de energia é armazenado na forma de gordura. Por que isso ocorre? Isso é um mecanismo adaptativo, é algo fisiológico, é natural, é normal, né? Eu costumo sempre falar que o homem das cavernas não comia um hambúrguer todo dia. O que acontecia? Ele matava lá a caça, né? E comia aquela caça 1, 2, 3 dias. E aí acabava a caça, né? E aí às vezes ele ficava, né? 2, 3, 4 dias sem comer, só comendo folhinha, né? Não comia um alimento que fornecesse aí, né? Energia ou calorias de forma substanciosa. E aí, o que o corpo, né, faz, né? Esse mecanismo que permitiu a sobrevivência, né, da espécie aí ao longo do tempo. O corpo armazena. Porque se você come, né, muito num dia, tem até um ditado que diz, né, dia de muito, véspera de nenhum, né? Tem um ditado que fala sobre isso. Você come muito num dia e seu corpo vê ali, né, aquele excedente, aí o que ele pensa, né? Bem, vou armazenar isso aqui porque pode ser que amanhã não tenha nada. Então, ele vai lá, né, e armazena, tá? Para períodos de fome, né? Então, o corpo vai se preparando para períodos de fome. Só que a questão é que nos dias atuais, essa reserva para períodos de fome está sempre sendo abastecida o tempo todo. E as pessoas, né, muitas vezes no corpo das pessoas, essa reserva nunca é mobilizada. Por quê? Porque a pessoa está sempre ingerindo mais calorias do que o corpo dela precisa. E aí, o que acontece com o excedente que o corpo não gasta naquele momento? Ele vai lá e armazena lá no tecido adiposo na forma de gordura, tá? Mas se a gente consumir menos calorias do que a gente precisa, à medida que o déficit calórico ele vai ocorrendo, né, as reservas da gente vão sendo mobilizadas, né? Então, essa gordura no tecido adiposo vai sendo quebrada, oxidada, e aí a gente tem o emagrecimento de fato. E o que é a definição, né, do emagrecimento? É justamente a perda ou a oxidação, né, a queima, a quebra, né? Então, existem vários sinônimos para falar sobre isso, da gordura que está armazenada no nosso tecido adiposo, tá? E isso também é um mecanismo adaptativo, ok? Só que esse processo não ocorre do dia para noite, é importante destacar, né? E eu tô sempre falando sobre isso aqui, né? Então, o emagrecimento não ocorre do dia para noite. É algo que a gente perde rápido, né? A água, né? Então, são outros componentes que, inclusive, já conversei com vocês sobre isso em uma live aqui. Mas o processo de emagrecimento, ele é lento, porque o corpo precisa, né? Precisa mobilizar essa energia que tá lá armazenada no tecido adiposo, tá? Que é o tecido que tá embaixo da nossa pele e armazena aí, né? É formado por células, que são células preparadas, né? E específicas para armazenarem aí a energia para garantir a nossa sobrevivência, tá? Então, para a gente concluir, né, essa parte do déficit calórico, o déficit calórico ele é importante sim para a perda de peso, tá? E o que ele é? Ele consiste, né, em um consumo menor de energia do que o nosso corpo precisa. E ele é fundamental para perder peso, para emagrecer. Mas a pergunta, né, que eu vou fazer para vocês, né, para eu entrar aí na segunda parte da live. Será que só o déficit calórico basta na perda de peso? O que vocês acham? Bem, a resposta é não, né? Quem respondeu não acertou. Por quê? O nosso corpo não é uma tabuada, né? Então não basta somar, dividir, multiplicar, né? Diminuir calorias e tá tudo certo. Eu falei pra vocês lá no início, né? Quando eu saí da faculdade, quando eu terminei a graduação, eu achava, né? Que era só fazer continha, né? Diminuir calorias e daria tudo certo. E eu fui vendo que não era bem assim, né? Por quê?
Quando a gente fala de déficit calórico, de ingerir menos calorias, isso está muito relacionado à quantidade de alimentos que a gente ingere. Mas a qualidade também é fundamental, né? Se não fosse, eu já falei isso aqui, né? Quem nunca ouviu vai ouvir agora. Se não fosse alimento dietético, né? Com zero calorias, sem calorias nenhuma, não ajudaria, né? No ganho de peso. E ajuda, né? Ajuda no ganho de peso e atrapalha a perda de peso. Então, olha que controverso, né? Você consumir um alimento zero, que não tem nada de calorias, que faz você ganhar peso, né? E mais do que isso, atrapalha a sua perda de peso. Por quê? Porque não é só contar calorias. E eu sempre falo sobre isso, né? A qualidade é fundamental. Então, o nosso corpo não é tabuado, né? Então, a gente emagrece, né? A gente consegue aí alcançar esse emagrecimento sustentável, definitivo, quando a gente consome alimentos de boa qualidade que fazem o nosso corpo funcionar bem. E o que é um alimento de boa qualidade? É um alimento que é cheio de conservantes, corantes, aditivos, né? Tipo um refrigerante zero? Não, né? Um alimento de boa qualidade é um alimento que tem vitaminas, que tem minerais, que tem substâncias antioxidantes. Então, são os alimentos mais naturais, né? Legumes, verduras, frutas, grãos, né? Em geral, cereais, né? Arroz, aveia, leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, esses são os alimentos de boa qualidade do ponto de vista nutricional, que vão fornecer substâncias que são fundamentais para as nossas células funcionarem bem. E se as nossas células funcionarem bem, elas conseguem, inclusive, metabolizar bem, né? Lembrando que o tecido adiposo, né, é formado por células também. Então, para tudo ocorrer certo lá, né, para oxidação, para quebra de gordura ocorrer, a pessoa precisa, né, consumir alimentos que forneçam nutrientes que vão propiciar que tudo isso ocorra, tá? Então, eu costumo falar que a perda de peso, ela é consequência de um corpo que está funcionando bem. Ou seja, que funciona bem porque a pessoa ingere aí todos os nutrientes que são necessários, né, para manter esse bom funcionamento do corpo, tá? Então, em outras palavras, se você consome alimentos de boa qualidade, ou seja, que são saudáveis, em quantidades moderadas, ou seja, fornecendo menos calorias do que o seu corpo gasta, você vai perder peso, tá? Então, você vai fazer um déficit calórico, né? Ou seja, você vai consumir alimentos em quantidade moderada, uma quantidade menor de energia do que seu corpo gasta, mas você vai consumir alimentos de boa qualidade. Isso, né, é o conjunto perfeito para o processo de emagrecimento. E o que é importante, né, ter em mente? Que qualquer déficit calórico no curto prazo vai gerar emagrecimento, né? Se você começar, você tá acima do peso, você vai começar uma dieta hoje, né? Pode ser que você comece a comer tudo diet, zero, né, menos calorias e tal. Você vai perder peso no momento inicial, né? Mas vai chegar uma hora que você vai entrar lá no efeito platô. Eu já falei aqui também, né, em uma live sobre isso. Ou seja, você vai meio que parar, né, de perder peso, vai ficar ali, né, naquele mesmo peso. Por quê? Porque tem outras coisas que vão influenciar na perda de peso, como a qualidade da alimentação. Então, o emagrecimento de verdade, né, é quando a gente perde gordura, tá? E a gente consegue perder peso, né, a custas aí da perda de gordura, e a gente mantém um peso satisfatório no médio e no longo prazo, né? Emagrecer é muito mais do que restringir calorias. Então, envolve melhorar a qualidade alimentar, saber o que comer, fazer boas escolhas, fazer boas combinações, né? Tudo para favorecer o bom funcionamento do nosso corpo. A produção de hormônios, de neurotransmissores, né? E de todas as substâncias que são fundamentais para regular o bom funcionamento do nosso corpo. E eu gosto muito de lembrar, né? Sempre que estratégias restritivas são difíceis de serem seguidas no longo prazo. E por que eu tô lembrando isso hoje, né? Porque quando a gente pensa em déficit, geralmente, né, as pessoas pensam assim, vou consumir 500 calorias por dia, né? 1000 calorias por dia, ou seja, nada, né? Quase nada. E dietas muito restritivas assim não necessariamente vão te levar, né, ao seu objetivo ou ao resultado que você espera, tá bom?
Bem, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho mais sobre déficit calórico, né? Aprendido um pouquinho sobre isso, sobre a importância dele, né, na perda de peso, mas também que entendam, né, que esse não é o único ponto, né, que vai funcionar aí para a perda de peso, ok? Bem, quero agradecer, né, a presença de vocês aqui. Obrigada pela presença de vocês. Até semana que vem. Um beijo.